professora Cleane, de História do 6º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vamos entender um pouco sobre os períodos da história antes da escrita. A pré-história. A pré-história, gente, foi um período fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Foi nesse período que o ser humano passou por seus processos evolutivos até chegar ao Homo sapiens sapiens. Este período da pré-história, ele é marcado por 3 fases, né, que é o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. O Paleolítico, ele vai de mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. O Neolítico vai de mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. E a Idade dos Metais, de mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo até mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo. 4 mil anos antes de Cristo é quando há o surgimento da escrita, tá bom, pessoal? Mas por que pré-história, gente? O que quer dizer pré-história? Pré-história, gente, foi um termo criado milhares de anos após a história ter acontecido para designar aqueles povos que não desenvolveram nenhuma forma de escrita. Então, que são os povos pré-históricos. Mas esses povos, eles deixaram vestígios da sua existência através de objetos, através de utensílios, através de artefatos que eles utilizavam e através de pinturas rupestres também. Observem aqui que o Paleolítico, esse período da pré-história, é o maior dos períodos, e foi nesse período paleolítico que o homem ele fez várias descobertas que foram fundamentais para a sua sobrevivência. A história é tudo após o desenvolvimento da escrita. Então, desde mais ou menos 4 mil anos antes de Cristo até atualmente, está no período que compreende história. Vamos entender um pouco o período paleolítico. Lítico quer dizer pedra e paleo quer dizer velho. Esse período também ele pode ser chamado de Idade da Pedra Lascada. Ele aconteceu há mais ou menos 5 milhões de anos antes de Cristo, até mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Pedra lascada, pessoal, é porque esses homens desta época, eles literalmente usavam a pedra lascada para criar ferramentas, para criar armas, para caça. Essa pedra ela era usada de forma rudimentar, sem nenhum acabamento. Foi nesse período também que o ser humano ele aprendeu a usar e a controlar o fogo. O fogo foi extremamente importante para ele se proteger contra animais e para ele melhorar a sua alimentação. Ele vai aprender a fazer o cozimento do alimento. E o fogo também vai servir para ele se aquecer. Este período ele é marcado por vários registros nas paredes de cavernas, registros deixados por estes homens. Nesse período, gente, o modo de vida desses povos era um modo de vida nômade. O que quer dizer isso? Eles não tinham moradia fixa. Eles viviam se deslocando de um lugar para o outro. Para que eles viviam se deslocando? A procura de maior disponibilidade de alimento, maior disponibilidade de água e por questões climáticas também. Eles eram caçadores-coletores, ou seja, eles viviam da caça e da coleta de frutos. Nesse período, gente, do Paleolítico, a Terra ela vai passar por intensas mudanças climáticas. E nesse período também é quando o ser humano ele vai povoar todos os continentes. É quando ele vai migrar para os outros continentes. Ele vai sair do continente africano em direção a outras regiões. Observem aqui neste mapa. Cerca de 20 mil anos, grossas camadas de gelo cobriam grandes áreas da Terra, reduzindo o nível dos oceanos e o aparecimento de trechos de terras. Ou seja, quando essas grandes áreas de gelo vão cobrir parte da Terra, gente, o nível do oceano vai recuar. Quando o nível do oceano recua, trechos de terra vão aparecer. E estima-se que esses povos, eles passaram por esses trechos de terras para chegar até o continente americano.
Foi na África o surgimento desses primeiros homens, né? Observem aqui nessa região um pouco mais escura. Aqui é a área inicial de ocupação humana. Posteriormente, esses humanos, eles vão se deslocar para outras regiões. Eles vão para a Península Arábica ali, para a região do Oriente Médio, e depois eles vão se deslocar para a Europa e para o sul da Ásia. Então, Europa e sul da Ásia serão áreas povoadas até 40 mil anos atrás. Saindo da Europa, eles vão em direção, saindo da Europa, né, e da Ásia, né, ali da Península Arábica, do Oriente Médio, eles vão em direção à região central da Ásia e em direção à Oceania, em direção à Austrália, passando pelo sul asiático. Esta região aqui, que parece que tem uma ponte, tá vendo? Estima-se que foi uma região de passagem desses homens para a Austrália, e que da Austrália eles se direcionaram pelo Oceano Pacífico, tá vendo? Até chegar na América do Sul. Acredita-se que essa passagem aqui, gente, ela foi feita a canoas, viu? Porque a distância seria muito grande para eles fazerem essa travessia a pé. Uma outra passagem que indica a chegada do ser humano no continente americano é o Estreito de Bering. É uma das teorias mais aceitas para o povoamento do continente americano. Eles, passando pelo Estreito de Bering, esses hominídeos eles vão chegar na América do Norte, e da América do Norte eles vão povoar o restante do continente. O continente americano, pessoal, foi o último continente a ser povoado por esses hominídeos. Aqui neste continente vão surgir algumas civilizações que vão se tornar sedentárias e vão desenvolver algumas formas de escrita. Mais à frente nós vamos estudar um pouco essas civilizações. E nós vamos entender também mais à frente como se deu o povoamento do território brasileiro, quando o território brasileiro foi povoado e como eram esses povos. Neolítico. Neolítico, gente, quer dizer lítico, né? Pedra, e neo, novo. Idade da pedra polida. O que quer dizer isso? Quando a pedra ia ser utilizada, ela tinha um acabamento melhor. Então, a terra é como se ela fosse lixada, esse polida, tá vendo? Observem aqui essas ferramentas. Observem que essas ferramentas têm um acabamento melhor, o que vai facilitar o manuseio pelo ser humano. Nesse período, gente, ele vai ser muito importante porque é quando o ser humano vai fazer o desenvolvimento da agricultura. É quando o ser humano ele vai descobrir que onde ele se alimentava, onde ele comia, as sementes dos frutos que caíam na terra germinavam. Então, eles vão perceber que eles podiam produzir seu próprio alimento. Então, eles não vão mais precisar se deslocar de um lugar para o outro à procura de melhores condições. Eles vão também fazer a domesticação de animais. A domesticação de animais vai ser importante tanto na lavoura, na agricultura, quanto para a alimentação deles. Nesse período, eles vão criar agrupamentos humanos maiores e vão se tornar sedentários. Eles vão se organizar em aldeias, eles vão ter uma organização social mais complexa. O que quer dizer isso? Eles vão começar a criar regras. Eles vão armazenar e dividir os alimentos. É nesse período, gente, do Neolítico, que o ser humano ele vai começar a estabelecer relações comerciais. Aqui, nesse período, vai ser a origem do comércio, porque eles vão começar a fazer troca, vão trocar aquilo que não tem pelo o que tem. E com uma organização social mais complexa, vai haver a necessidade de uma comunicação mais eficiente. Então, a linguagem ela vai se aprimorando, ela vai se desenvolvendo. Eles vão se comunicar melhor, vão formar agrupamentos maiores e vão ocupar terras mais férteis. E, a partir daí, com grupos maiores, eles vão conseguir se defender de grupos rivais. A idade dos metais. A idade dos metais, ela vai de mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo até mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Lembra, foi nesse período aqui que foi a origem, foi a partir desse período, né, que o ser humano ele começou a desenvolver a escrita.
Na idade dos metais, gente, a pedra, aos poucos, ela vai deixando de ser usada. Ela vai sendo substituída pelos metais. Esses metais, eles vão estar disponíveis na natureza e o ser humano ele vai perceber que esse metal, a altas temperaturas, pode ser derretido. Quando o ser humano faz essa descoberta, ele vai começar a criar ferramentas mais resistentes, ele vai começar a criar objetos mais resistentes, mais duráveis. Desses metais, o primeiro a ser usado, pessoal, foi o cobre. Né? O cobre ele é mais macio, né? Ele derrete com mais facilidade. Nesse período da Idade dos Metais, algumas aldeias elas vão se transformar em cidades. A organização social nesse período, gente, para a época, vai ser uma organização social mais complexa também. Novas atividades vão surgir, como os artesãos, né? Como oleiros, tecelões, os sacerdotes, os guerreiros e os comerciantes. Então, a partir daqui, o comércio ele já vai existir. Então, quando o comércio ele começa a existir, o ser humano vai ter a necessidade de fazer registros, de registrar a sua produção, de registrar o seu estoque. Aí vai surgir as primeiras formas de escrita. Surge uma nova organização social. Como assim? A divisão de tarefas nesse período, gente, ela vai ser mais clara. Como assim a divisão de tarefas? Os homens vão exercer determinadas atividades e as mulheres vão exercer determinadas atividades. Nesse período, até esse período, né, as terras que esses homens habitavam, elas eram denominadas de comunas. O que quer dizer isso? Que elas eram comuns ao uso de todo mundo. Todo mundo podia usufruir dessa terra, podia plantar, podia usar os recursos hídricos, podia criar animais. Só que alguns grupos vão se tornando mais fortes, vão se tornando mais poderosos. Aí eles vão controlar os grupos menores. Então, as comunas também passam a ser controladas por esses grupos mais poderosos. Nesse momento, vão surgir diferentes grupos sociais. Nesse momento, gente, é que vai surgir também a hierarquia social. O que é isso, a hierarquia? A hierarquia são as posições que cada pessoa ela vai ocupar nessa sociedade. Vai ter a base dessa sociedade e o topo da sociedade. No topo vão estar aqueles que possuem mais ferramentas, aqueles que possuem mais terras, tá certo? Essas sociedades, pessoal, elas vão se desenvolver nas margens dos rios, né, as margens desses rios, porque são margens férteis e que vão propiciar o desenvolvimento da agricultura. Elas vão surgir no chamado crescente fértil. Como eu já falei para vocês, fértil por conta dos solos. E crescente, observem aqui que o formato da região se parece com uma lua crescente. Os principais rios dessa região são o Rio Nilo, o Rio Eufrates e o Rio Tigre. É nessa região também que vai haver o desenvolvimento da escrita, o surgimento das primeiras formas de escrita, que é a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme ela vai ser desenvolvida pelos sumérios. E outras formas de escrita também vão sendo desenvolvidas, como os hieróglifos egípcios. A partir daí, gente, várias formas de escrita vão surgindo. Os fenícios eles vão desenvolver um alfabeto de 22 caracteres. A partir das adaptações desse alfabeto fenício, é que vai surgir o nosso alfabeto latino, que é o alfabeto que a gente utiliza atualmente. Tá certo? Pessoal, essa região do Crescente Fértil, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento de várias civilizações. Civilizações como a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica, a civilização suméria, a civilização fenícia, dentre outras. Essa região atualmente território de países como Síria, Iraque, Líbano, Israel, parte da Turquia. E essa região, gente, ela está extremamente degradada ambientalmente. Essa degradação ambiental é em função do uso e ocupação do solo, né? Devido ao processo de urbanização e devido também ao processo de industrialização
e ao crescimento populacional. Nós vamos finalizar por aqui esta aula. Se for preciso, assistam novamente o vídeo, leiam o conteúdo no livro, estudem o conteúdo no livro. Façam a página 41, não precisa fazer o número 11. Bons estudos e lembrem-se, juntos no caminho certo.